Muito bem, mudei e gostei. Ora bem, mundo em duas sintonias. Armindo Laureano, bom dia. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para a última edição da semana do Mundo em Duas Sintonias. Já falando desta vez, a quarta-feira falava da antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Agora já estou cá em Lisboa, diretamente do Lumiar, e a falar para o João Pinto, que está nos estudos centrais da MFM no Nova Vida. Muito bem, estás no Lumiar. Pensei que tivesse seguido pelos Açores, como tinhas dito, mas pronto. Então... Sigo hoje. Segues hoje. Quer dizer que na segunda-feira... Sigo hoje às 11 horas, porque depois vou explicar no segundo tema, que está ligado à minha ida para os Açores. Muito bem. Armindo Laureano, portanto, para começar, trazes aqui um vídeo, né? Um vídeo nas clarificações, um vídeo de um aluno aqui de um colégio de Luanda. Portanto, e há outras clarificações, né, como o silêncio sobre as crianças angolanas em Vila Real e a inspeção interna e o silêncio do Mirex. Conta lá. Eu acho que é importante trazer isso, porque outra vez estamos nesta... tu e eu temos pessoas que têm estado a falar sobre o poder de uma notícia viral e fakes, ou então fake news, ou então às vezes aquilo que se faz de buscar factos já do passado para trazê-los ao presente e criar algum impacto, e muitas vezes negativo. Isto resulta um bocado nisto. Eu tenho estado também a receber, e creio que muitos ouvintes já devem ter também recebido um vídeo em que está um aluno. Ele gravou aquele vídeo com um colega e está a dizer algumas palavras ofensivas ao professor, que é uma atitude reprovável. Mas agora, isto tem estado a passar, e muitas vezes com uma mensagem, com um comentário, de certa forma também colocando mesmo em causa a própria instituição, porque aquele aluno é um aluno do Colégio Elisângela Filomena, e se coloca em causa a própria idoneidade de uma instituição, dizendo que creio ter sido o primeiro, se não mesmo dos primeiros colégios privados em Angola, e que ainda no início da década de 90. O resultado importante nisso, João Pinto, é que este vídeo não é atual. É de uma situação que, segundo algumas pessoas, até pais que têm filhos, isso terá acontecido no ano letivo de 2016, quanto mais tardar que isto aconteceu. É um bocado como se diz juridicamente, falar sobre o caso julgado, porque este assunto já a própria direção da escola abriu um processo contra o menino, e o menino, ao que sei da informação que recebi, que o menino até já terá sido mesmo convidado a abandonar este colégio, e os alunos também. O colégio depois tomou medidas proibindo os alunos de entrarem com os telemóveis para as salas de aulas. Então, de uma altura até que o ano letivo está parado, de uma altura em que vão começar matrículas, aparecer um vídeo de algo que já tem 2 anos e qualquer coisa, e buscar de passado um facto para colocá-lo no presente. Qual é a intenção de depois expor uma criança para uma situação que já foi dolorosa, que já passou, e voltar a ver, porque essa criança tem familiares, e ela própria voltar a ver esta própria situação, e depois numa altura em que se vai iniciar as matrículas no colégio, não é muito bom uma instituição de ensino, seja ela qual for, ver o seu nome associado a um facto negativo. Então, isso é só para clarificar aqui, porque muitas vezes o que é que acontece? Os factos negativos acabam por ter grande visualização, grande partilha, fazem-se comentários, e as pessoas fazem os comentários sempre ir olhar para o contraditório. Eu tenho estado a receber e vejo pessoas a partilharem, mas ninguém tenta ouvir a outra parte, dizer, mas isto aconteceu, está bem, se aconteceu, é errado, e como é que foi, e eu está a avaliar todo um trabalho, toda uma instituição para o comportamento de um aluno, e é preciso atualizar isso, que é uma situação que não é de agora. Agora, se formos buscar casos já resolvidos, casos já julgados, e trazê-los aqui ao passado para depois fazer juízos de valor ou outros, ou adjetivar de uma outra forma, creio que não é positivo, e é preciso as pessoas estarem atentas, porque as pessoas partilham, porque quem faz determinado texto dá a ideia de que aquilo é atual, e depois fazem com juízos de valor, que tipo de instituição é essa, pais, cuidado, não coloquem filhos nessa instituição, coisas assim, e era preciso clarificar isso, João Vitor. Pois é, está aí então, portanto, esta questão que de facto eu vi, né? Estive a apreciar.
De facto, eu também acompanhei, mas portanto, não dei aquela devida importância, porque achei que aquilo também, estamos num momento de férias, etc., não poderia ser de maneira nenhuma tão atual assim. Pois bem, mas aqui é esta questão ligada ao Mirex. Pois é. Mirex, as crianças, na sexta-feira nós falámos aqui no Mundo em Duas Sintonias, estava eu a falar com Manuel Vieira e tocámos nesta notícia que foi, o Jornal da Notícias colocou na quinta-feira, nós colocamos na página da Vivência Express News, na quinta-feira, e sexta-feira fomos falando aqui. E passado uma semana, o que é que nós falamos no Mundo em Duas Sintonias? Porque este é um caso de um casal angolano, que foi supostamente angolano, que foi preso por traficar crianças em Vila Real. Ele um homem de 33 anos e ela uma mulher de 30. E as crianças eram 2 meninos e uma menina de 7, 8 e 10 anos de idade. Que supostamente seriam vendidas em França. Eles passaram pelo aeroporto de Carneiro e depois iam por estrada em Vila Real, foram então interrogados e assim está. Essas crianças foram colocadas num lar de acolhimento temporário. E nós, desde esta altura, solicitamos, porque já é notícia, por parte, nesse caso, das autoridades angolanas, e nesse caso, em primeira instância, creio eu, o Ministério das Relações Exteriores, que fizesse um pronunciamento, porque há um dever de informação, há um direito à informação que nós temos e há um dever de pronúncia que, nesse caso, o MIREX tem, porque são crianças angolanas. E a tarefa, uma das principais tarefas do Estado, eu disse naquele dia, continuo a dizer aqui, é proteger os seus cidadãos. Então, se nós temos 3 crianças que noticiam que estão num lar de acolhimento temporário, então essas 3 crianças, e que as autoridades portuguesas procuram identificar as mesmas, procuram saber, e não há um pronunciamento. E nós não podemos ter, aqui de certa forma, João Pinto, angolanos de primeira ou de segunda. Se de alguma forma o Estado angolano, para um cidadão seu que está a ser pronunciado num processo judicial ou constituído arguido, tem a capacidade de se vir pronunciar ao mais alto nível, e quando são 3 crianças de 7, 8, 10 anos que foram vítimas por aquilo que elas passaram, por terem sido raptadas, e estão aqui e não há um pronunciamento, dizer às pessoas, olha, meus senhores, estamos a acompanhar o caso, as crianças já estão em segurança, já contactamos as famílias, as crianças estão entregues, e não há nada disso. Este é um dos casos. O outro, relativamente ao Mirex, João Pinto, nós noticiamos aqui, é que no dia 10 de novembro do ano passado, o chefe da diplomacia angolana anunciou que ordenou uma inspeção a 12 organismos. Foram 2 despachos assinados numa sexta-feira, 10 de novembro, pelo ministro Manuel Augusto, que ordenou a instrução de 2 inspeções profundas e rigorosas ao Instituto das Comunidades Angolanas no Exterior e Serviços Consulares e à Direção de Recursos Humanos. E dizia nesse despacho que os resultados deveriam ser apresentados no prazo de 45 dias. De 10 de novembro, 45 dias, acabava em 25 de dezembro. É que hoje já estamos a 19 de janeiro, já passam 70 dias. Quer dizer, mais 25 dias, para além dos 40 dias que tinham sido dados para então apresentar os resultados. E nós, no trabalho que temos a nível da comunicação social, então, porque o anúncio foi público dessa investigação e também aqui a exigência pública, porque já são 70 dias para além, para 70 dias quando eram anunciados 45 dias. Então, há também aqui um dever de pronunciamento, sem dizer, pelo menos, às pessoas como é que está a correr esse processo, porque já passam 25 dias para além do prazo estabelecido, João Pinto. Pois bem, essa questão do tráfico de crianças, já aqui há coisa de 2, 3 anos também havia muita manchete aí em Portugal relativamente aos voos da companhia aérea angolana e sobretudo eram muito vigiados porque desconfiava-se que de facto havia uma rota e havia esta situação de crianças estarem a ser levadas para a Europa. Portanto, dessa maneira, não é? Vamos lá ver se há um pronunciamento oficial em relação ao assunto. Uma dessas crianças pode ser um filho de um parente nosso, pode ser um familiar nosso, pode ser a crianças que conhecemos de colegas, porque isto é preocupante. E depois, o que preocupa mais é o silêncio, porque há várias, porque já se percebe, já se tem percebido, e nós sempre estamos a falar, que há redes que funcionam, e falam mesmo de cidadãos que até são estrangeiros, funcionam com esta rede, têm acesso a passaportes falsificados e até vistos, porque como é que este casal sai de Luanda, entra no aeroporto Francisco Carneiro, e da informação que têm é que as autoridades portuguesas já haviam acompanhado esse casal, deixaram-nos entrar, seguir então
foram detidos em Vila Real quando já pretendiam ir por estrada para a França. É que eles andam acompanhados e são essas redes. Então, quando até a nível do próprio Ministério do Interior falar, dizer, há aqui esta situação, confirmamos que é isto, então, porque até podemos fazer aqui, João Pinto, uma educação. As pessoas têm esse tipo de educação, por exemplo, educar a sociedade, educar as pessoas. Olha, quando virem um adulto com uma ou mais crianças, fiquem atentos, porque se pode perceber o comportamento e até são as pessoas com esse tipo de vigilância que podem alertar as autoridades. Olha, acho estranho, vejo aqui um grupo de pessoas sempre com crianças, andam por aquilo, e é isso, e então vão ficando atentos. Então, nós vamos vendo as coisas a passar, há tráfico de seres humanos, há auxílio à imigração ilegal, e depois não se diz nada, nem o pronunciamento, nem o Ministério do Interior, nem o Ministério da Justiça, nem o INAC, o Instituto da Criança, e nesse caso no Mirex ninguém diz nada. Nós não sabemos nada sobre o caso dessas 3 crianças que aqui estão. Então, há uma semana falamos, parece que ninguém nos ouve, então, mas vamos continuar sempre a dizer que estamos aqui, estamos a fazer esse dever. Atenção, não estamos aqui, há um direito à informação que os cidadãos têm e que nós estamos a exigir, e há um dever, neste caso, de pronúncia das instituições angolanas. Muito bem, vamos avançar então, se calhar é entrar um pouco nos meandros de quem pode explicar, saber de facto como é que as coisas têm passado cá, uma vez que há exigências muito grandes quando uma criança não é acompanhada pelos pais, vai só com um ou com o outro, há exigências muito grandes para passar, é preciso ter aquela documentação própria, etc. Não se percebe como é que elas conseguiram passar sem ser detectadas. Bem, a abertura do ano judicial, portanto, em Portugal, também interessa agora aqui a Angola, exatamente por causa do dia 22, não é? Uma abertura com mensagem subliminar em relação ao caso Manuel Vicente. É verdade. Foi ontem, então, acaso foi o facto do dia, porque evitados os grandes assuntos eram a questão de Angola e a própria continuidade da Procuradora-Geral da República. A imprensa fez muita expectativa sobre isso e os políticos que lá estavam, representantes, perceberam isso, mas Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, evitou a polémica e centrou o seu discurso no Pacto de Justiça. E atirou também, de certa forma, a bola para os partidos para trabalharem neste Pacto de Justiça que Portugal conseguiu. Depois de 1 ano e 3 meses de negociação, chegaram a um Pacto de Justiça com 89 medidas. Foi um acordo entre os agentes de justiça, juízes, advogados e funcionários judiciais e com apoio do próprio Presidente da República, e conseguiram chegar a um Pacto de Justiça com 89 medidas. E agora falta então a bola é passada para a Assembleia da República, os políticos nesse caso, para fazerem trabalhar nisso. Marcelo passou à margem, também passou ao lado disso para evitar polémicas. E é também aqui algo curioso, que foi o Primeiro-Ministro também apareceu na abertura do ano judicial, que não é muito comum o chefe do governo de Portugal aparecer, porque o governo português nessa cerimónia é representado pelo Ministro da Justiça, nesse caso é a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, que lá estava, mas ainda assim António Costa lá esteve. Então teve o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, teve o Primeiro-Ministro, que não teve direito a discursar, porque o discurso do governo foi feito pela Ministra da Justiça e o Presidente do Tribunal Supremo. A Ministra da Justiça teve o discurso mais longo, Francisca Van Dunen, de 27 minutos, e que de certa forma também foi fazendo um diagnóstico, criticando o passado e elogiando o Presidente da Justiça, sem também tocar nestes casos todos, no caso da Angola, da relação com Angola e da própria continuidade. Mas o grande discurso, a grande expectativa foi mesmo na Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, que no discurso da abertura falou aqui de 2 situações. Primeiro, Angola. Ela, desafiada pelos políticos, de certa forma, para explicar porque é que não mandava para Luanda o processo de Manuel Vicente, disse tudo sem dizer a palavra e começou por valorizar a cooperação com outros países, lembrou os acordos de cooperação assinados, exigiu depois respeito mútuo e fechou com uma referência simpática aos PALOP. Não tocou diretamente a questão de Angola, nunca se lhe ouviu a palavra Angola e nunca lhe poderão ter acusado de ter respondido à letra. Mas quem lá esteve percebeu o recado, e o recado que ela quis deixar naquilo é: nós respeitamos a soberania angolana e
fazem de respeitar a soberania portuguesa. E sobre a continuidade dela, o mandato termina em outubro deste ano, ela também não falou diretamente sobre isso, mas deixou recados acima de tudo, dizendo que deixou um legado. E como disse João Pinto, houve aqui uma certa polémica também por causa disso, porque ela é uma pessoa que está ligada a muitos processos judiciais. Esse é o processo, a Operação FIS, que nós chamamos caso Manuel Vicente, mas é a Operação FIS, o Marquês, que está José Sócrates, e o caso BES também, são casos muito polémicos e que ela tem estado envolvida nisso. Então foi um bocado disso, desta abertura do ano judicial ontem e que teve aqui destaque a nível da imprensa em Portugal. Muito bem, já regressamos dentro de meio minuto. O que nos une é um prazer que chega com as noites de verão. É parte de ti e de todos, do mais descontraído ao mais fino. É algo que te traz uma boa surpresa, de onde menos esperas. Mas mais do que tudo, te dá novas e boas amizades que trazem ao de cima o melhor de ti. É o que nos une. Somos Cuca. Beba com moderação. Agora são 6h47, o mundo em duas sintonias, o Armindo Laureano no Lumiar em Portugal, Lisboa, e nós aqui na 54, na urbanização Nova Vida. De malas feitas para os Açores, paladares do mundo, vais a um festival? É o festival e é a primeira edição deste Paladares do Mundo. E esta edição, a primeira edição, é logo dedicada a Angola. É amanhã, no dia 20 de janeiro, é dedicada. É, de certa forma, colocar Angola nas bocas do mundo. E aquilo se faz também, essa ligação à própria diplomacia, se faz também através da gastronomia. E é a gastronomia que vai ser feita. Isto é organizado pela AIPA, a Associação dos Imigrantes nos Açores. Ela é que tem a responsabilidade, a Associação dos Imigrantes nos Açores organiza isso. E esta associação é presidida por uma angolana. Desde setembro do ano passado. Não é? Ana Cristina Borges é uma angolana de Maquela do Zombo, com vivências em Benguela, e que nós conhecemos desde maio do ano passado, ainda não era presidente dessa associação, e agora é tentada de dinamizar. Já em novembro do ano passado, o 11 de novembro também deram um grande destaque e lá estivemos a comemorar. E agora voltamos para acompanhar, porque a primeira edição deste Festival Paladares do Mundo é dedicada à gastronomia angolana. Então, Açores é paragem também de muitos turistas, e, de certa forma, a comunidade angolana residente nos Açores, que é uma comunidade que é pequena, mas é muito representativa, é respeitada e é também respeitadora. Tem destacado muitas das mais variadas áreas. Então, através da gastronomia angolana, vamos, de certa forma, falar um bocado mais sobre o nosso país, sobre a nossa cultura e degustando também aquilo que é esta rica gastronomia angolana. E lá estarei também a nível da Vivência Express News para passar o mundo e mostrar que há uma Angola que acontece fora de Angola. Ainda bem que assim é, né? Portanto, mostrar e, sobretudo, galvanizar também aqui as instâncias turísticas e etc., para que também tirassem um tempinho e para lá se deslocassem para ver como é que se pode organizar um festival dessa envergadura e, quem sabe, no futuro, no âmbito da diversificação da economia, trazer festivais idênticos aqui para o nosso país. Não custaria nada, portanto, os titulares, as pessoas ligadas ao Ministério da Hotelaria e Turismo, conhecerem essas gentes, essas angolanas que até podem trazer, e esses angolanos que estão lá fora, que podem trazer, de facto, muito mais valia em relação ao turismo para o nosso país. Isto é importante mesmo, porque os Açores fazem parte, João Pinto, a nível da responsabilidade da circunscrição, acompanhada pelo Consulado-Geral de Angola em Lisboa, porque eles representam os angolanos que estão na zona de Lisboa, na circunscrição, Vale do Tejo e nas regiões autónomas de Madeira e dos Açores. Está confirmada a representação do Consulado, o Vice-Cônsul para as Comunidades, Mário Silva, que vai à frente de uma delegação que vai também levar algumas pessoas com quitutes da terra e outra coisa, e é uma grande expectativa por ser a primeira edição deste festival, não só da equipa da delegação que parte aqui, mesmo também da comunidade imigrante lá nos Açores, desse paladar do mundo, gastronomia. Então, a primeira edição
É isso. edição deste festival que é dedicado ao Angola. Pois é, portanto, vamos agora olhar para uma outra perspectiva, não é? Isto ainda no mundo das artes, não de cozinhar, mas nas artes de jogar o bom futebol. O Ronaldinho Gaúcho anunciou adeus. 50 Cent ontem mandou-lhe aquilo que se chama um shout-out, né? Porque em 2010 esteve com ele a dividir o palco, mais ou menos assim, para mostrar aos fãs, quando a 50 Cent passou pelo Brasil. Não deixa de ser sempre olhar para trás, olhar para quem teve um irmão que jogou em Portugal, o Assis, o seu empresário, portanto, esse malabarista, como chamamos aqui, nas aspas. Malabarista é uma crônica que eu colocarei hoje e digo um malabarista disfarçado de jogador de futebol. Adeus do malabarista disfarçado de jogador de futebol. E foi isso, Ronaldinho Gaúcho. Como tu disseste, Assis, que jogou no Sporting e no Estrela da Amadora, o irmão que deixou a carreira de futebol para cuidar de Ronaldinho Gaúcho. Há uma diferença de 10 anos entre um e o outro. Ele perderam o pai muito cedo e ele ficou com essa responsabilidade e passou a ser até o agente de Ronaldinho Gaúcho. Há até uma história, João Pinto, que se fala muito aqui em Portugal, é que na altura que estava no Estrela da Amadora, Assis terá proposto aos dirigentes do Estrela da Amadora a contratação do irmão, dizendo que tinha um irmão que jogava muito bem futebol, até que jogava melhor do que ele. Mas na altura que ele foi levado um bocado assim, não de forma muito séria, achando, e até há quem diga que os responsáveis do Estado da Amadora tiveram dito: então você já está aqui, agora quer trazer o irmão, quer trazer a família toda. Mas não sabiam quem era essa figura e ele acabou por depois ter ido para o PSG e essa figura era Ronaldinho Gaúcho, este homem que aqui nessas várias mensagens de adeus, eu no trabalho que faço aqui também digo que ele poderia ter sido o Pelé da sua época, mas preferiu ser a alegria do povo tal como foi a Garrincha. Por isso é que era um malabarista disfarçado de jogador de futebol, que era um prazer, mais do que hoje essa despedida, mais do que o admirar. Eu acho que todos nós devemos gratidão pelo extraordinário prazer que era ver jogar Ronaldinho Gaúcho, um registro inesquecível, uma capacidade técnica inigualável. O futebol dele tinha, ainda tem, mas agora já não tem a mesma suavidade, a solenidade, a rapidez. É ver Ronaldinho Gaúcho a jogar como tanto eu e tu e muitos dos ouvintes tiveram esse prazer. Era de certa forma a sublimação da arte, era o toque apaixonado, era o toque enamorado a bola. Era um artista da bola, um malabarista, era um poeta do futebol, um poeta que tinha uma nobre missão de levar alegria às multidões. E nós percebíamos nisso, havia, de certa forma, um samba nas suas fintas. Há um golo que tem sido passado aqui, que foi com o Barcelona contra o Chelsea, que ele, com 2 ou 3 defesas na sua frente, fez uma ginga, contou com um bocado de samba, e quando todo mundo menos esperava, ele faz um remate direcionado e aquilo vai é um golo. Basta ver também no Mundial de 2002, em que ele é expulso num jogo, creio, com a Inglaterra, e que marca um golo, que ele agora veio confirmar que foi um golo por engano. Aquilo era um cruzamento que ele queria fazer e entrou, mesmo tendo sido expulso nesse jogo, depois de um vermelho, mas ele sorria, tinha alegria. E então a comparação que eu faço aqui neste adeus a Ronaldinho Gaúcho é um agradecimento pela magia que nos deu o futebol que deu. E se Garrincha era conhecido como o gênio das pernas tortas, creio eu que Ronaldinho Gaúcho era o gênio dos dentes tortos. E terá sido mesmo por causa destes dentes tortos que não chegou a ir jogar para a Inglaterra e acabou parando do PSG para o Barcelona, e no momento em que chega aquele Barcelona que tinha um futebol cinzento, e ele consegue dar essa magia a par de outros, com Samuel Eto'o e tantos outros. Aliás, mesmo o próprio Messi, com todo o respeito, entre aspas, que era um miúdo quando ele chegou, quando o Ronaldinho Gaúcho já era a estrela de Barcelona, reconhece isso, reconhece o valor e os conselhos, e disse mesmo que era um admirador deste Ronaldinho Gaúcho. João Pinto. Pois é, não deixa de ser aquele craque que deixou o mundo maravilhado, não é? E hoje ainda na lembrança. E ontem eu falava com o Zé Castelo Branco aqui no Instituto também, a propósito da despedida, é o facto de ele nos últimos anos ter também despejado o seu futebol, não é? No futsal, ter andado pelo mundo, jogando por várias equipas, principalmente na Ásia, Índia, etc., onde foi sempre muito bem acolhido. Pena não ter passado por aqui.
Era uma grande figura, apesar de ter tido também, ter estado a jogar no México depois, mas agora colocou, pós 37 anos, ponto final a é o adeus de um talento ímpar nesta história do futebol e por tudo quanto ele fez, pelos títulos que teve, o chamado Dinho, como é chamado pelos mais chegados, e então tem esse valor. Eu acho que é importante sublinhar isso e falar dessas coisas todas. Ela era uma conjugação, havia rima nas suas fintas, nas arrancadas, uma sintonia nos remates, era a harmonia da arte, e o futebol bem jogado foi o garista de nosso tempo, e agradecemos aqui ao Ronaldinho Gaúcho pelo futebol, pela alegria que tem, mesmo até quando os jogos estivessem assim um bocado mortos, mas nós sabíamos que a determinada altura ele nos ia alegrar, ia trazer algo novo, um movimento, uma finta queimada. E fica aqui este testemunho daqui também do mundo em duas sintonias. Certamente vai deixar saudades, Ronaldinho Gaúcho. Ficará para sempre na nossa memória. É isso, então, portanto, ficamos por aqui, né? São 6h57. Aquele abraço. Vamos mandar aquele abraço. 57, segunda-feira, quando falarmos, já falaremos dos Açores, com menos se a diferença que há de Lisboa a Luanda é menos 1 hora, João Pinto nos Açores já serão menos 2 horas, porque eles têm menos 1 hora em relação a Lisboa, e então, quando forem 6h30, segunda-feira, eu estarei a falar às 4h30 dos Açores. Então, mas sempre vale a pena acordar cedo e estar cedo na sintonia, porque este mundo em duas sintonias. E quem também esteve aqui a acordar cedo, Wilson dos Santos, que está aqui em Portugal, um grande abraço para ele também, a Jana Janaína, o Paulo Maia, o José Mendonça Francisco, o Marcial Batumina, sempre, o António Avelino, o Veloso, que está aí também, está com o Suca, o Zefirino Pintinho, está sempre ativo nas grandes reflexões, e a Josimara de Brito, também nos está aqui a acompanhar, e todos quantos, o Kenny, a Kenny dos Santos, o Manuel Cassolo, Sérgio Pires Lima e tantos outros que nos têm acompanhado aqui. Um grande abraço, um bom final de semana para todos, e que tenham todo um dia muito petaloso, né? Como dizem em italiano. Grande abraço, então, boa sexta-feira, bom final de semana, então segunda voltaremos a falar, já estarás nos Açores, sim é que está certo. Daqui a pouco Manuel Vieira traz as notícias.